se eu não falar muito, você entra e fala comigo. Aí, ó, nós já estamos ao vivo, gente. Boa noite. É difícil, né? Mas nós já estamos ao vivo, gente. Boa noite. Tem gente entrando aí. A gente usa esses minutinhos, o pessoal já está acostumado. Edmilson, puder já ir compartilhando. Conceição, Dona Conceição também está aí. Nós já vamos iniciar daqui a pouquinho. A gente dá 2 minutinhos para a gente, ó. Bom, o pessoal que está entrando já está acostumado. Então, se vocês puderem compartilhar com os amigos e grupos, nós também vamos usar esses minutinhos aqui, tá? Nós temos ainda 2, dá tempo de começar. Mas, já, gente, para quem está ao vivo, já nós estamos em 15 pessoas ao vivo, só para vocês... Nós estamos fofocando aqui, nós estamos falando de um assunto que todo mundo participa sempre, que é mocidade. Né, Flávia? Isso. E a gente... é o coração, né? Eu falo que eles são o coração da Casa Espírita, porque eles que vão, né? Eles vão tocar, né? Eu não sei se você viu, nós tivemos... Nós tivemos quase 2 semanas seguidas, uma foi o Lucas, que é lá de Manaus, fez com a gente uma palestra na terça, já estava agendada e tudo mais. E o primeiro do Sermão do Monte, desse projeto novo, foi o Vitor Hugo. Tem 21 anos, mas tem cara de 12, né? E foi, assim, simplesmente encantador. O Rafa ontem até comentou, porque foi ele, inclusive, que acabou aproximando a gente e tal. Mas, se você não assistiu, assiste depois os 2, né? Os 2 vão estar com a gente agora de novo, mas esse Vitor Hugo, de uma simplicidade, tanto do lidar como na maneira de falar da doutrina e tal, que eu, olha, ainda brincaram, lá não tem 21 anos, mas nem que pagar, né? Sim, eu gosto do linguajar deles, eu falo que eu vou ser eternamente jovem, viu, Alexandre? Mas e eles querem isso, né, Flávia? Toda vez que a gente bate papo, a gente conversou com esse pessoal, o Wagner ele assiste, que você falou que eles assistiram, nós falamos com o Renato Preto e tal. O grande problema que a gente vê da mocidade, na maioria dos lugares, é justamente essa dificuldade de comunicação, né? Do pessoal mais velho, que quer que eles sejam velhos dentro da casa espírita, né? Não, e aí espanta mesmo, né? Eles não querem isso. Né? Eles são diversão, pura energia, né, Alexandre? Então, e aí você vai falar para o menino, não, fica quieto, não ri, não canta, não tem jeito, né? Eu não sei onde que eu ouvi, mas que o Chico dizia até das crianças, que não era para separar, né, as crianças dos adultos, que o barulho delas é importante para a gente também. E que a gente não tem que calar, né, as crianças, elas têm que expressar, né? E isso o próprio Chico dizia isso. Então, quem somos nós para querer deixar eles em silêncio? Jamais, né? Mas quando nós fomos para lá, quando a gente chamou começar as palestras, e nós fomos, a Ana foi comigo para ela conhecer, ela não conhecia ainda, e aí teve vários questionamentos, e um foi esse, porque a gente frequentava alguns lugares que, olha, a criança deixa para lá, não deixa ficar no salão. A gente passou algumas situações, inclusive, desagradáveis em alguns lugares por conta disso. E aí a gente estava perguntando justamente, nossa, por que o centro ainda continua tão simples, né? Chão batido, uns banquinhos mequetrefe, telha de amianto, um banheiro não tem acessibilidade, por que esse chão é assim e tal? Aí nós sentamos na mesa, nós fomos convidados para participar do Evangelho. Aí assim, vieram 5 falando. Falou, sabe, ninguém perguntou na mesa, né? Nós tínhamos perguntado à tarde. E eu perguntei para a Ana, na verdade. Aí na mesa começou. O Chico falava que era para as crianças entrar aqui, e aí se eles fazem xixi ali no chão, é mais fácil para limpar. Aí não dá tanto trabalho, a gente não tem muita frescura. É verdade. E quanta energia boa que eles têm, né, Alexandre? Alegria, né? Não tem tamanho. Eu falo que é... Flávia, nós temos feito com as crianças, no sábado de manhã, a gente tem feito o assunto inteiro, e no último sábado, depois de 4 sábados, nós temos pego as crianças para falar. O primeiro foi o Nicolas, da filha da Paula, lá do Família com Jesus, o meu sobrinho, o Nicolas tem 11 e o João 14. Já eram quase adolescentes. E a semana passada, que foi o último que nós acabamos o Pai Nosso, foi a Isa, de 8, e o Arthur, de 11, acho que o Arthur tem 10 ou 11. Pelo amor de Deus, os moleques, eu falei para ele, não precisa mais da Cláudia e da Ana, deixa só a molecada falando, porque estão prontos, né? Eles estão realmente prontos.
Sim, a gente tem que lembrar que a gente é espírito aí imortal, né? E que estamos, Alexandre, Flávia, mais igual as crianças. Vai saber quantos anos elas já não têm, quanto aprendizado. Então, eu falo, a gente tem que sempre ouvi-los mesmo. Não, e é para eles, né? E a linguagem deles é para as crianças entendem. Aliás, os adultos entendem melhor com eles do que quando a gente fala, né? É verdade. Né? Eles falam simples, né? Eles falam de uma forma tão simples que todo mundo entende e está todo mundo resolvido, né? Sim, ótimo. Bom, gente, ó, nós estamos no horário já. Boa noite a todos agora. Oficialmente, já tem um monte de gente aí. Desculpa, eu não fui colocando os comentários porque eu estava compartilhando. Márcia está pedindo aí, alguém dá um socorro aí, por favor, no atendimento fraterno. Camila, já fiz propaganda da Isa e do Arthur. O passe é do Amigos do Bem, né? Se alguém for acertar alguma coisa, a porcentagem do contrato é nosso. Então já está avisado. Flávia, obrigado, viu, mais uma vez, por estar com a gente. Eu que agradeço. É uma alegria. Tenho visto, eu falei para você no WhatsApp, a gente fala no aberto também. É muito bacana, a gente fica muito feliz em ver que você está participando. A dona Ana sempre está com a gente também. Sim. Então é muito bacana. Então, aproveite aí, hoje é mais tempo do que a parábola, tá bom? Obrigado de novo. Aí no finalzinho a gente só volta para se despedir. A hora que você quiser entrar, fique à vontade, tá? Tá joia. Boa palestra. Tá, obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nessa casa, que eu já sinto que é um pouquinho minha também, né? Esse centro que me acolhe tão bem, esses irmãos que não tenho palavras, né? O Alexandre e a Ana, que eu conheço mais de perto, mas tenho conhecido outros irmãos, pelo contato aí que a gente tem pelo Face, e eu me sinto muito feliz e estou me sentindo realmente na minha casa de oração também. Sinto falta do contato de vocês, dos abraços, como todos acho que estamos sentindo, né? Esse momento especial aí que estamos vivenciando. Mas é importante, né? Que a gente passe por esse momento para que a gente cresça. Sempre é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E a gente tem que usar sempre para melhorar. Então, eu realmente, antes de dar início, eu gostaria de agradecer imensamente ao Alexandre, à Ana, que representa todo o Centro Espírita Amigos do Bem, e agradecer essa oportunidade de trabalho que vocês me dão, de estudo, de aprendizado, porque quando a gente vem falar, né, a gente não é nada, não é ninguém, perto de tantos palestrantes que eu tenho assistido. Nossa, até falei para o Alexandre, que missão difícil depois de tanto palestrante, que é um arraso, né? Assim, a gente aprende tanto. Então, a gente, quando tem essa oportunidade de estudo e de aprendizado, eu só tenho gratidão e agradecimento a vocês por me darem, por acreditarem em mim, por confiarem aí nos meus estudos. E sintam-se à vontade para me parar, se preciso for para comentar, eu estou aberta. Como eu disse para o Alexandre, é difícil a gente falar assim, né? Ainda mais eu, que sou professora, eu gosto tanto do contato, do olho no olho, do escutar alguém falando junto. E aqui eu fico falando, né? Eu sei que vocês estão aí, eu vou visualizar tudo depois, mas sinto muita falta dessa troca, dessa energia que a gente costuma trocar. Mas eu sei que vocês estão me doando essa energia positiva, da mesma forma que eu quero passar ela para vocês. Bom, como já está o título da minha explanação aí de hoje, eu vou retomar. O título dela é Palavras e Atitudes, né? Palavras e Atitudes. Então, assim, é interessante que toda vez que eu sou convidada para fazer alguma explanação, e como o Alexandre me deixa sempre aberto para escolher um tema, parece fácil escolher um tema, vou escolher um tema. Mas não acho fácil, porque eu vou visualizando temas e como eu digo, sabe? Eu falo, esse não, esse eu já falei, ou esse... E aparece um tema que realmente casa, e casa como todo palestrante, toda pessoa que fala num centro espírita, a gente ouve isso, eu já ouvi de outros, acredito que vocês também, mas é sempre primeiro para a gente,
né? Sempre é primeiro para a gente. Então, por isso, desde o começo eu agradeço muito essa oportunidade, porque a gente fala assim, eu já sei, mas eu ainda não estou agindo, então por isso chega de novo o aprendizado, e muitas vezes, porque uma hora realmente a gente vai colocar esse aprendizado em prática. E eu sou uma pessoa que alguns de vocês já me conhecem, sabem que eu falo bastante, né? Que eu sou uma pessoa que fala, o professor tem esse perfil, né? De falar bastante já. Então, palavras e atitudes casam aí muito para mim, primeiro para mim mesmo, com toda certeza. E a bibliografia que eu usei para fazer o meu estudo, gostaria de compartilhar com vocês, porque são... Um é o Evangelho, lógico, né? Que é o nosso caminho sempre. Então, esse eu sei que é o livro de cabeceira de todos nós, é o Evangelho. Ele é sempre eu falo, é o Evangelho e o Livro dos Espíritos são os primeiros ali que estão para o nosso socorro. Mas tem 2 outros livros que eu gostaria de compartilhar com vocês que vale muito a pena, tá? De ser lido, ou se quiserem ler trechos, né? Como se sintam melhor. Mas o livro Renovando Atitudes, tá? Que é do médium Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. E outro livro muito importante, em toda vez que eu vou fazer alguma explanação, eu não deixo de colocar, porque eu acho que ele nos ensina demais, que é André Luiz. E é o livro Missionários da Luz. Eu vou contar uma passagem desse livro, Missionários da Luz, e eu espero que eu estimule vocês a ler, porque esse livro é sensacional, como qualquer livro, qualquer obra de André Luiz. Lembrando que o médium é o Chico e o espírito é o André Luiz. Bom, então, antes de mais nada, eu queria fazer uma reflexão de início para puxar ela depois de tudo que a gente falar aqui. 2 questões que eu vou colocar agora e eu retorno com elas lá no final, tá? A primeira questão que eu coloquei. Será que a gente pensa e sente antes de falar e antes de agir? Uma reflexão. Eu penso antes de falar e antes de agir? Às vezes a gente fala assim, não, nem penso, falei sem pensar. Será? Primeira reflexão que a gente vai fazer. Porque às vezes a gente usa muleta, né, gente? Eu falei sem pensar. E a segunda reflexão, importante também, para a gente fechar ela no fim. Será que a gente imagina o poder criador que a palavra tem na nossa vida? Realmente. O pensamento também, o poder criador do pensamento, né? E da palavra. Principalmente agora, como eu estou dizendo, palavras e atitudes. Será que a gente imagina realmente o poder da palavra na nossa vida e na vida do nosso semelhante? Então, eu volto com essas 2 questões no fim e vamos começar. Bom, então pegando do Evangelho, nosso mestre, nosso querido mestre Jesus, já começa, né, com ele, que é o mestre dos mestres, porque ele ensinou com exemplo, ele ensinou com amor, né? Ele não só falava, mas exemplificava, por isso o mestre dos mestres, né? Suas mensagens, seus ensinamentos jamais passarão. E para essa palestra, a passagem que eu retirei do Evangelho, uma das, é essa. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu falo que a palestra já podia parar aqui, só com essa frase, né, de Jesus, só com essa mensagem que ele passa para a gente no Evangelho, já resume tudo. O que ele fala para a gente, ao meu entender aqui, né? O que ele transmite para a gente com essa passagem aí, com essa mensagem? Ele nos transmite o seguinte, pessoal, que não adianta nada eu falar se eu não fizer. As palavras sem a ação não tem sentido. Falar e não fazer não tem significado. É isso que Jesus nos ensinou. Ele falou com isso, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai. E qual é a vontade de meu Pai? Né? Do nosso Pai? A vontade dele é que a gente se esforce para seguir aquilo que a gente está falando. Né? Então, assim,
Quando pega essa passagem, eu já associo que todos nós aqui hoje, né, juntos aqui agora, tenho certeza que somos cristãos. Todos nós somos cristãos, acreditamos em Cristo. Mas o que significa ser cristão? Acreditar em Cristo, acreditar e seguir os ensinamentos do Cristo, né? Então, assim, nós espíritas, né? O que nós costumamos fazer? O espírita, ele estuda bastante, né? Eu sei que até aí no Centro Espírita Amigos do Bem de quarta tem o estudo do Livro dos Espíritos, e vocês sempre estão continuando algum estudo, como em toda casa espírita, sempre tem estudo. Então, o espírita, ele está sempre estudando, sempre lendo, né? E sempre focado nos ensinamentos de Jesus. Então, a gente estuda, estuda, estuda e se diz, claro, cristão. Mas a gente fica cheio das palavras, a gente estudando fica cheio de conhecimento. E esse conhecimento, ele é mais fácil de ser transmitido via palavras, né? A gente consegue falar. É tão fácil ensinar um companheiro, né? Eu já estudei o livro, por exemplo, de André Luiz, eu li, eu fiz a leitura, é fácil eu falar sobre ele, porque eu fiz a leitura, eu entendi, eu consigo explicar, mas eu consigo praticar, né? Então, é isso que Jesus coloca para a gente já de início. Não me basta saber, não me basta conhecer e falar o que eu sei, palavras bonitas, palavras de Jesus, pregar o evangelho de Jesus nas palavras, mas não nas atitudes. Aquele que só tem a fala e não a ação, não entrará no reino dos céus, né? Segundo a passagem dele aqui para a gente. Então, olha a importância, né, de colocar em prática os ensinamentos. Aquilo que a gente aprende não é tão importante ao gato, gente. O gato sempre vem na palestra, viu? Vocês não ligam, não, que ele sempre vem. Não é tão importante a gente falar, lógico, o ensinamento ele é necessário, mas mais importante até é fazer, é que elas caminhem juntos, né? O mestre ensinava como? Só falando? O mestre exemplificava, gente. O mestre é o nosso exemplo. Tudo que ele falava, ele exemplificava. É lógico que nós não vamos conseguir, já no estado evolutivo que nós estamos, praticar todos os ensinamentos do mestre, né? A gente ainda está caminhando. Como a gente ouve muito, ainda estamos no jardim da infância dessa escola, né? E a gente tem o tempo para isso. Ninguém está cobrando que a gente, né, já esteja no patamar do Cristo, não, de forma alguma. Mas é o esforço que é cobrado de nós, né? Quando Jesus ele fala dessa passagem, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade de meu Pai. Ele quer dizer para a gente que é preciso esforço, vontade em querer mudar. Por que mudar? Porque todos nós que estamos aqui, gente, seja eu ou qualquer um de nós, vivendo num mundo de prova e expiação, com raras exceções, todos nós precisamos corrigir. Corrigir, palavra eu vou usar, defeitos, nossos erros, vamos colocar assim, porque a gente erra, né? Somos alunos numa escola ainda, e o aluno erra, o que não é ruim, desde que o erro nos leve ao aprendizado. Então, é isso que o mestre está dizendo para a gente. Não está dizendo que a gente não pode errar, não está dizendo que a gente já tem que ser perfeito. Ele está querendo dizer para a gente se esforçar para fazer o melhor. Então, esse é o caminho, né? Essa frase, esse início aí que ele coloca para a gente, é para a gente refletir sobre isso. Que não adianta nada aqui, como eu estou falando, né? Exemplificando palavras do mestre, mas e as minhas atitudes, né? Aí já vem outra frase aí para a gente do Evangelho que nos diz, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Cabe a nós aí o espírita, né, que já conhece a verdade. Então, a gente sabe. Então, conhecimento a gente tem.
A palavra a gente consegue falar, a gente consegue ensinar, mas e a ação? Né? Então, é o princípio para a gente despertar isso, né? O esforço que a gente deve desenvolver e a verdadeira vontade, a sincera vontade em mudar as nossas atitudes. Porque eu não estou falando de individual, de vocês, de mim mesmo, cada um refletindo em si. A gente sempre tem algo para melhorar. E a gente, né, ao conversar com o Pai, ao fazer nossas orações, o próprio Pai Nosso que o Mestre nos ensinou, ele fala para a gente no Pai Nosso, ele ensinou a gente que a gente deve pedir ao Pai perdão por aquilo que a gente faz, né? Perdão às nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a gente pede perdão no Pai Nosso, ao mesmo tempo que a gente diz que está perdoando o nosso irmão. Então, vejam a palavra que nós estamos usando. É essa atitude que estamos tendo? Então, é isso que o Mestre faz a gente refletir. Voltar para dentro de si e usar as nossas palavras de acordo com o que os nossos sentimentos, do que a nossa vontade está exercendo em nós. Né? Aí eu volto um pouquinho, né, naquela passagem que eu fiz junto da minha mãe aqui, na parábola do fariseu e do publicano, que cabe aqui também, né? O fariseu era aquele cara, né, da parábola do fariseu e publicano, que Jesus, ele fala dos dois e chama o fariseu de hipócrita. Mas por quê? Porque ele até tem atitudes que na época, né, eles eram bem vistos como homens bons, mas ele falava de todas as suas atitudes com arrogância, com orgulho, com falta de humildade, e se comparando àquele publicano, que era, né, o cobrador de impostos, ele já julgando o publicano, ele falando que ele não é como aquele publicano. Então, não sejamos como os fariseus, né, como esse fariseu colocado aí no Evangelho. Não queremos ter palavras bonitas, mas que ofendem outras pessoas, ou para mostrar que nós somos melhores do que outro. O Pai não precisa disso. O Pai sabe o que você faz de bom. O Pai sabe tudo, né? E aí, o que o publicano faz na passagem? O publicano é o contrário, ele é extremamente humilde, ele não consegue nem erguer a cabeça para falar com o Pai. De tão simples e humilde que ele é, ele enxerga os seus defeitos. Então, assim, sejamos como ele, né? Cada um de nós encontrando o que tem para melhorar. Não vejo como defeito, mas o que tem para melhorar. Todo mundo tem algo para melhorar. A gente sempre pode melhorar. Então, buscando o que tem para melhorar e se dedicando a isso. Não olhando o vizinho, não olhando o companheiro, não olhando o respectivo ou respectiva, né? Que vive junto com a gente. Filhos, né? Porque a gente consegue ver os defeitos de todos e julga com as nossas palavras, mas a nós mesmos a gente muitas vezes esquece de olhar para dentro de si. Então, o que o Mestre nos passa a princípio é que olhemos para dentro de nós mesmos e nos esforcemos para melhorar, para podermos conversar com o Pai de uma maneira sincera, certo? Então, para continuar, eu vou falar uma outra passagem do Evangelho que Jesus ainda fala algo mais sobre falar com o Pai, né? Ele fala assim, ó, essa passagem eu acho assim bastante importante também que a gente fale, que é com relação à oração. Ele nos ensina assim, ó, a fala de Cristo. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, porque pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Então, ó, o Mestre já dois grandes ensinamentos aí com relação às nossas palavras e atitudes. Primeiro, não adianta nada eu falar se eu não me esforçar para fazer aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou falando. E segundo, a quantidade. Nós não somos ninguém para julgar outras pessoas, tá, pessoal? A gente mesmo, sempre que eu estou falando, não é para a gente olhar o do lado, e sim para nós. Então, assim, aqui eu vejo que o que Cristo quis passar para a gente é que a gente não precisa, ao conversar com o Pai,
decorar orações gigantescas, nem ficar horas rezando, né? Horas rezando. A cada um a sua necessidade, é claro, e eu respeito a todos. Mas o que ele passa para a gente aqui é que, para falar com o Pai, para sermos atendidos, para sermos ouvidos, a gente não precisa ficar horas com orações decoradas, repetidas. Isso, muitas vezes, o que acontece é que quando a gente fica, isso mesmo na casa espírita, podem prestar atenção, quando uma oração ela é muito longa, aí você começa na sua concentração, na hora que você percebe, você já está pensando em outra coisa. E a oração não é para isso, é para a gente se ligar ao alto. Então, ela não precisa ser longa, não precisa ter quantidade de palavras. Ela precisa ser simples e sincera, né? Como a gente diz aqui, como usar as palavras, eu dividi em três contextos aí para a gente colocar no nosso dia a dia. Como usar as palavras com o Pai, com o Mestre, como usar as palavras com o nosso próximo e como usar as palavras conosco, consigo mesmo. Com o Pai, aqui ficou claro. É preciso usar as palavras de uma forma sincera. A gente precisa demonstrar sinceridade, né? Como eu sempre digo, a gente, ao fazer uma oração, a gente não, cada um, lógico, Deus, cada um imagina ele, né? Como pode, né? Lembrando que o Pai é o Criador, a criatura nunca vai compreender o Criador. Mas a gente sabe, né, do que diz no Livro dos Espíritos, que ele é infinitamente bom e justo, né? Que ele está presente em tudo, que ele sabe tudo. Então, a gente tem essa noção. Então, ao conversar com o Pai, a gente não precisa de alegorias, a gente não precisa de palavras bonitas, a gente não precisa falar o que a gente fez de bom, olha, eu fiz isso, Pai, eu fiz aquilo. Não, ele já sabe disso. Ele precisa de nossa sincera vontade de nos modificar, de nossa sinceridade, de nossa humildade. Então, assim, falar com o Pai, para sermos ouvidos e sermos atendidos, é de forma simples. É isso que aqui passa para a gente, Jesus. É de coração, é nos ligar no sentimento, né, com o Pai. Basta 2, 3 palavras, conversar como se a gente estivesse conversando com o nosso Pai aqui. Ele é o Pai, gente. Ele tanto nos ama, nos fez, nos criou. É o que mais nos quer bem. Então, temos que falar com Ele de forma humilde e mostrando para Ele a nossa vontade de melhorar. É isso, né? Com o Pai é isso. É associar a palavra com as nossas ações. Nem que a gente não consiga fazer ainda, eu não consigo ainda amar ao próximo como a si mesmo, eu não consigo nem me amar ainda, às vezes, né? Porque primeiro a gente precisa se amar e às vezes a gente não se ama, a gente se cobra tanto e não se ama, mas é o esforço em querer fazer, é o esforço em querer seguir o Mestre. É isso que Jesus passa para a gente, que a gente precisa usar nas nossas orações. E só lembrando que a palavra oração, né, quer dizer orar, né, oração, orar e ação, né, falar e ter atitude. Não adianta só falar se eu não me esforçar para fazer, certo? Então, com o Pai, é uma forma, é tão simples, né? Falando parece algo tão simples, mas às vezes a gente encontra tanta dificuldade. Muitas vezes a gente vai fazer a oração um pouco antes de dormir, e quando vê já está dormindo, né? Quando vê, nem conseguiu completar o que queria falar. Então, a gente precisa modificar. Se assim está fazendo você ter sono, está fazendo você dormir, senta em vez de deitar, né? Conversa com o Pai no banheiro, conversa com o Pai na cozinha. Não precisa conversar deitado na cama, mas em algum lugar que você se sinta confortável para conversar, como alguém que estivesse ali com você, como se você estivesse realmente expressando o que você está sentindo e o que você tem vontade de melhorar. Então, com o Pai, eu penso que seja dessa forma. E com o nosso próximo, né? E com o nosso próximo, como é que devemos usar as palavras e as atitudes? Tem uma frase bem popular, né? Que a gente, quem é mãe, quem é pai, às vezes
fala, né? Isso, muitas vezes não na frente do filho, é claro, mas é aquela frase que diz assim, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É uma frase aí que muita gente usa, ou às vezes nem usa, mas é assim, né? Fala, 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 mas faz tudo o contrário. Então, será que é assim que a gente deve agir com o nosso próximo, na educação dos nossos filhos? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Será que funciona? Será que funciona eu falar e não exemplificar? Por que os ensinamentos do mestre serão, né, eternos? Porque ele exemplificou tudo, gente. Ele não só falou, ele exemplificou. Então, já por aí a gente sabe, eu sempre falo, volte ao mestre, né? Como ele agiria em determinada situação, numa determinada fala, né? Eu tenho um colega, quando eu estava grávida ainda, eu falo que eu sempre vou usar essa frase para mim. E ele falou assim para mim, ó, na educação do filho, eu vou te falar uma coisa só que você precisa saber. Quando o seu filho te pedir alguma coisa, ou quiser fazer alguma coisa, ou seja, quando o seu filho vier conversar com você, e você não tem uma resposta certa naquele momento, não diga não, nem diga sim. Diga que vá pensar, né? Olha, uma coisa tão simples, e às vezes a gente não faz isso com o nosso próximo, a gente fala imediatamente. Fala o próximo, vai desde o filho, marido, esposa, colega de trabalho, vizinho, mãe, pai, enfim, o nosso próximo, né? Aquele que está no nosso convívio. Então, a gente não espera, a gente às vezes quer dar uma palavra que nem sempre é aquela correta para o momento. E para filho, no caso, às vezes a gente fala, não vai fazer. Aí passa um tempo e você fala assim, né? A gente faz esse vai e volta, isso é desequilibrante, né? A gente tem que dar um equilíbrio, a gente tem que passar equilíbrio, serenidade aí, principalmente na educação dos filhos. Então, antes de falar alguma coisa para o nosso próximo, é importante essa reflexão. Momentos de nervoso, de tristeza, será que são momentos certos para a gente falar? Momentos de raiva, momentos que a gente, né? Porque, como eu disse, a gente ainda tem coisinhas para corrigir. Todos nós passamos por várias emoções boas e ruins, né? Desagradáveis. Nós ainda temos esses sentimentos aflorados em nós. Então, saibamos ter calma para soltar as palavras. Não agir dessa forma, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não adianta, né, gente? Não é o caminho. Muitas vezes a gente vê, né? Eu gosto de associar o centro, que é a nossa casa de oração, é onde a gente sempre se encontra e vai nos estudos, e é muito comum a gente participar de estudos, né? Falo por mim, eu gosto muito de falar, gente, e às vezes eu nem percebo, né? Às vezes a gente fala e magoa a pessoa. Não quer magoar, mas muitas vezes magoa. Então a gente está num estudo e aí aparece algum comentário. E quantas vezes você fala assim, nossa, está fazendo uma passagem do Evangelho, ou um estudo do Livro dos Espíritos, André Luiz, enfim. Aí você vê aquela passagem, nossa, olha, é para fulano, né? É para fulano, não é para mim não, é para fulano, é para o ciclano. Olha, fulano, você ouviu? Você está vendo isso daí? A gente tem esse hábito, né? Não é por mal, é porque a gente quer usar das palavras para ajudar o próximo, né? A gente pensa que essas críticas que a gente costuma fazer vai fazer o outro progredir, vai fazer o outro melhorar. Será? Será que vai fazer? Desculpem. Será que vai fazer o outro melhorar? Será que essas críticas não servem mais para afastá-lo? Ou outros casos que a gente vê também, né? Isso é muito comum. Pessoas que começam a frequentar uma casa de oração, seja espírita, evangélico, católico, enfim, pessoal, qualquer religião. É muito comum a gente ver uma pessoa que começa a seguir uma nova religião, ela gosta, porque as religiões todas são boas, né? E a gente começa a se sentir bem, porque a gente começa a aprender, ouve as palavras dentro da casa de oração, nos ajuda a melhorar.
E aí a gente quer que o nosso próximo também usufrua disso, o que não é errado, o que é legal. A gente precisa realmente passar, transmitir as mensagens boas. Mas muitas pessoas, o que elas fazem? Elas colocam a Bíblia embaixo do braço, decoram textos que estão com palavras aqui, ó. Ai, essa aqui eu vou levar lá para o meu colega. E chega e fala. E a pessoa, às vezes, ela não está pronta para ouvir, ela não quer ouvir. Ela ouve você falar, né, daquele assunto. Olha, porque lá na minha igreja tem isso, acontece. Aí ela te pede um favor, né? Se for, por exemplo, alguém de casa, você pode lavar a louça aqui para mim? Não, isso eu não posso fazer. Mas você quer ensinar os ensinamentos da casa religiosa que você está indo para a pessoa e com você, mas você não faz isso para ajudar o companheiro, a companheira, o irmão, o seu próximo que está do seu lado. Tem uma passagem, eu não vou saber dizer que livro é, a minha mãe que conta essa história, né? Ela deve estar me ouvindo agora. Eu não sei em que livro foi, depois, se ela puder aí compartilhar, se ela souber o nome do livro, mas é uma historinha que ela sempre conta. E é uma historinha que diz assim, ó, são dois amigos, se eu não me engano, eles eram bancários, trabalhavam junto, colegas de trabalho. E um deles era muito disciplinado, quieto, na dele, nada fazia de falar negativamente, não fazia nada que pudesse ser ruim para o seu próximo. Ele procurava sempre se esforçar, né? Porque ninguém é perfeito, a gente comete erros, mas ele procurava se esforçar para fazer sempre o melhor. Ele procurava se esforçar para ter boas atitudes e palavras sempre positivas. E o colega era o contrário. Era aquele colega que gostava de perturbar, que gostava de encrencar, que gostava de cutucar, que gostava, né, no popular aí, de cutucar mesmo, em todos os sentidos, seja no campo que fosse, ele procurava incomodar o colega, para ver a reação do colega. E esse que eu disse anteriormente, ele não se abalava, ele se mantinha sempre com a mesma postura. Disciplinado, se esforçando para ter boas atitudes, procurava o silêncio, que, como diz muitas vezes, o silêncio é uma oração também, né? Muitas vezes deixar de falar é uma oração, né? E ele procurava fazer isso, sempre se manter em silêncio. E assim foi, passou dias, meses, anos, até que um dia o companheiro que o aterrorizava, que o cutucava o tempo todo, chega nele e fala assim, mas, viu, que religião que você tem? Que doutrina, que você segue na sua vida para você ser assim? O que te fez ser assim? Na verdade, gente, ninguém, nenhuma igreja muda ninguém, tá? Eu interrompi um pouquinho a historinha. Nada pode mudar a gente a não ser nós mesmos, a nossa força de vontade, certo? Isso é fato. Mas ele respondeu para o colega que ele era espírita. E o espiritismo, eu falo por mim mesmo, né? Quantas vezes a gente não ouve alguém falar assim, né? Ai, se eu não fosse espírita, eu já tinha feito aquilo. Ai, se eu não fosse espírita, né? O espiritismo não é o espiritismo em si, né? Mas é aquilo que a gente aprendeu, é a verdade que a gente já conhece. Ela nos faz refletir. O espiritismo, ele nos ensina que as responsabilidades das nossas atitudes são nossas. Não é de ninguém tem culpa, não é o espírita ali que estava sendo o tempo todo metralhado com as palavras do amigo, ele sabia que se ele saísse do seu estado emocional equilibrado, a culpa seria só dele, e não do colega que estava ali no ouvido dele. O espírita sabe disso. Então, o espiritismo, ele nos ajuda muito a fazer essa reforma íntima, a refletir sobre nós mesmos e não sobre os outros, né? O que os outros são não nos interessa. O que nos interessa é o que nós somos. O que importa é o que nós somos, é o que nós falamos, não o que o outro fala. Então, aí, voltando à historinha, ele disse que ele era espírita, e aí o companheiro fala assim, eu quero ir com você nessa sua igreja, porque se você é tão assim, disciplinado e equilibrado, eu quero ser igual a você. O contexto dessa historinha que eu queria chegar é que foi pelo exemplo
que ele ensinou o colega, ele não precisou falar, ele não precisou discutir, que muitas vezes quando alguém atormenta a nossa cabeça, que a gente acha que é uma, né, na verdade são provas, são testes aí para testar a nossa paciência, ele soube se portar de uma forma equilibrada. E ele, com esse comportamento, com o exemplo que ele manteve, ele conseguiu convencer o colega. Então, isso é importante. Com o nosso próximo, da mesma forma, pessoal. É como pensando no filho. Não adianta eu querer que o filho faça o que eu falo se eu não faço. Não adianta que eu quero que ele siga, que ele vá para uma religião, ou que ele faça isso ou aquilo, se eu não vou, se eu não faço. Eu quero que meu filho coma comida saudável, só que eu só como comida... eu só compro na minha casa comida artificial, aí, como fala? Industrializada, não compro nada natural, não uso nada, mas eu quero que ele coma. Eu quero que ele coma fruta, mas eu não como. Então, é pelo exemplo, né? Então, essa historinha, ela veio aqui na minha cabeça para eu contar para vocês, na questão da religião, quando a gente quer levar um companheiro com a gente, é pelo exemplo. Né? Então, não adianta só as palavras, eu falar palavras bonitas, mas não fazer. Eu preciso fazer, né? Falar ajuda, mas fazer é muito melhor. O exemplo é muito melhor, né? Então, com o nosso próximo, nunca usar esse contexto aí de fazer o que eu falo, mas não o que eu faço. E outra coisa importante, essa cabe para mim também, que eu falo, isso é uma reflexão tremenda. A verdade, né? A gente tem o hábito de muitas vezes falar assim, para o nosso próximo, para mim mesmo, eu tenho que dizer a verdade, doa quem doer, né? Tem essa frase também. Dizer a verdade, doa quem doer. Será? Aí eu tô falando assim, a Flávia tá falando que não é para dizer a verdade? Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas é algo que a gente precisa refletir. Muitas vezes a verdade, ela não precisa ser colocada. E agora eu vou na historinha que eu disse para vocês que eu ia contar do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Tem uma passagem, o capítulo, acho que até marquei aqui, se eu não me engano, é o capítulo 11. É o capítulo 11, isso. O título dessa passagem se chama Intercessão, para quem quiser buscar lá no livro Missionários da Luz. Vale a pena ler a história toda, apesar que eu vou contar para vocês um resumo dela. Tá? Esse livro ele aborda vários contextos, como tudo de André Luiz, né? E é sempre ele aprendendo e depois ele passa para a gente nos livros, é sensacional. Mas nessa passagem, a história é a seguinte, é a história de um casal. Ela deixa eu ver se eu lembro o nome dela, se eu marquei o nome dela. Bom, não vou lembrar o nome dela agora de cabeça, eu lembro dele, que é Raul. Ele desencarna e ela é casada pela segunda vez. Ela tinha um marido anterior e casou com o Raul depois. O marido anterior também desencarnou. Ele desencarnou, ela não teve filhos com o primeiro marido. Aí ela casou com o Raul e com ele ela teve 3 filhos. E no decorrer, né, de uma vida aparentemente feliz, o Raul desencarna de uma forma assim. Ela, a esposa, acreditava ser por assassinato. Mas a polícia, os investigadores estavam acreditando ser suicídio. E ela, depois do desencarne dele, com 3 filhos aí, jovens, ela ficou em desespero, em desequilíbrio total. E tinha uma amiga que, né, encarnada, essa amiga também, mas já uma evolução bastante grande. E em sonho, por isso chama intercessão essa passagem, em sonho, essa amiga, ela vai até Alexandre, aí Alexandre, seu companheiro aí de nome. Ela vai até o Alexandre. O Alexandre é um instrutor nesse livro Missionários da Luz, do André Luiz, tá? E ela vai até o Alexandre em sonho, meu gato de novo, gente. Ela vai até o Alexandre e pede por essa amiga, Ivone, se eu não me engano é Ivone o nome dela. E pede por essa amiga, e pede para o Alexandre encontrar o Raul e tentar fazer um encontro dos dois em sonho, porque talvez assim a Ivone iria ficar mais equilibrada, continuar a jornada na Terra. Seria uma forma que ela encontrou de ajudar a amiga. Enfim.
E o Alexandre aceita, né? Ele, né, tem todos os méritos, enfim, das famílias aí, e ele vai em busca do Raul. Vou resumir, tá, gente? E quando ele encontra o Raul, né? Ele, André Luiz, está junto, lógico, né? Que é André Luiz que nos conta tudo isso. Quando ele encontra o Raul, ele e o André, eles descobrem que realmente foi um suicídio. E tem todo um contexto anterior que ele tinha se apaixonado já pela esposa, quando ela estava casada com o outro, que era amigo do Raul, e o Raul é que promove a morte do outro, de uma forma assim, ele foi matando ele aos poucos, ninguém soube que foi o Raul que o assassinou, mas isso o torturou, ele não aguentou, e ele se suicidou também. Enfim, então eles descobrem tudo isso. Aí eu vou falar uma frase que André Luiz, que é muito, né? O André é sensacional, ele usa aquilo que a gente usaria, eu falo que eu seria igualzinha nesse sentido, não na evolução, mas nas perguntas. E aí ele fala assim pro Alexandre: acreditas, é Esther, pessoal, eu falei Ivone, mas não é Esther. Ele pergunta assim para o Alexandre: acreditas a Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Né? Ele perguntou para Alexandre: você acredita, Alexandre, que a Esther está preparada para essa verdade? Que ele se suicidou, que ele matou o outro marido? Vai vendo, o André quer falar a verdade, né? O Alexandre, que é um instrutor: somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertos das paixões. André pergunta novamente: não seria faltar com a verdade, Alexandre? Com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva a pretexto de sermos verdadeiros? Vejam, perturbar o coração de alguém, né, de uma viúva que já estava perturbada, a pretexto de sermos verdadeiros. Ele fala ainda: cada palavra tem sua ocasião, e como cada revelação tem o seu tempo. Ele conseguiu, tá? Tem todo um contexto, ele consegue promover o reencontro do Raul com a Esther vai em sonho, encontra com ele, Alexandre fica junto, e eles conseguem conversar. A intercessão de Alexandre faz isso, né? E nessa conversa, ela fica muito feliz de ter reencontrado, mas é lógico que ela pergunta para ele, né? Se ele tinha se suicidado, ou melhor, se não me engano, ela pergunta: quem te matou? E ele fica perturbado na hora, Raul, para querer dizer a verdade, que ele se suicidou. Mas imediatamente Alexandre intercede, não permite que Raul fale para ela que foi suicídio. Raul fica com a intercessão de Alexandre, e Alexandre fala, né, por intermédio ali do Raul, ele fala, e Raul vai falando para Esther, então, né, sobre a influência de Alexandre, que tudo é a critério do pai, que tem uma razão necessária para que tudo isso tenha ocorrido, mas de maneira nenhuma ele fala para Esther que ele se matou, e a Esther fica tranquila, fica equilibrada, ela acorda no outro dia muito feliz, e a missão foi cumprida. Ele intercedeu, ele fez o que a amiga da Esther tinha pedido, que era fazer o reencontro dos dois, mas nem tudo ela precisou saber. Porque se toda a verdade fosse dita ali para ela, com certeza ela se desequilibraria muito mais. Né? Ela não iria acordar da forma que ela acordou, feliz, reconfortada, com vontade novamente de viver. Então, ela se sente muito mais fortalecida com tudo aquilo. Por isso, nem sempre dizer a verdade, doa quem doer, é o essencial. Nós devemos usar as palavras com o nosso próximo, pessoal, com bom senso, né? E aí vem novamente um outro ensinamento para nós, que é aquelas 3 peneiras, né? As peneiras de Sócrates. O que Sócrates disse, né? Para que a gente passe, né? Tem uma historinha, né? Que eu nem vou contar ela aqui agora, mas eu vou falar só das 3 peneiras. Tudo aquilo que a gente vai falar para o nosso próximo, a gente precisa passar por essas 3 peneiras. E quais são as 3 peneiras? A primeira peneira: o que você vai falar é verdade,
Então, a peneira da verdade é importante, a primeira aí. Mas tem a segunda. O que você vai falar é bom. Então, tem a peneira da bondade. E a terceira, o que você vai falar é útil. Então, ó, 3 peneiras. Não adianta só ser verdade, se não for bom e não for útil. Tem que ter as 3 peneiras. Então, antes de a gente usar as nossas palavras, devemos ter bom senso. Nem sempre tudo, a verdade, não tem essa de doa quem doer. A gente não precisa machucar as pessoas, deixar as pessoas mais desequilibradas ainda, né? Se não for para o bem, não é necessário. Então, refletir sobre isso. E para fechar, né? Como é que devemos usar as palavras conosco, né? Com nós mesmos, as palavras. Para que as palavras que a gente fala devem servir para a gente? Para mudar as nossas atitudes. Devemos usar as palavras para mudar as nossas atitudes, para termos mudanças em atitudes. Hamed, né? Ele fala para a gente assim, no livro que eu disse para vocês, Renovando Atitudes. Nossas palavras são filamentos sonoros, revestidos de nosso sentimento. São filamentos, né? É igual aquela história que a gente fala assim, a palavra que a gente vai soltar, né? Minha mãe que dizia isso, que as palavras que a gente solta é como se você pegasse um travesseiro de pena, subisse no alto de um prédio e soltasse. Né? Você solta uma palavra e ela se espalha de uma forma que é necessário tantas outras para reparar essa palavra que às vezes você diz impensadamente. Então, para conosco, para consigo mesmo, usar as palavras para nos modificar, fazer boas leituras, escutar boas músicas, assistir coisas saudáveis, porque a gente sintonizando com boas músicas, com boas leituras, com bons vídeos, nossos pensamentos vão melhorar. Assim, nossas palavras melhoram também. Então, usar as palavras para nos modificar e modificar os nossos pensamentos, as nossas ações. Outra frase importante aí do Evangelho de Mateus é assim, ó: por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados. Então, às vezes a gente fala assim, né? Ah, mas eu só pensei. Pensar também já é uma forma de agir. Mas a palavra, né? Antes dela sair, ela passa pelo nosso pensamento. Então, a gente consegue modificar, né? E consegue falar o que há de melhor. Outra coisa importante que Jesus também nos ensina: o que entra pela nossa boca não faz mal. O que entra pela nossa boca, o nosso sistema digestório ele vai se encarregar. O que não for útil, ele vai mandar para fora. O que sai da nossa boca, né? A frase de Jesus é essa: o que entra na nossa boca não faz mal. O problema é o que sai, pois é disso que está cheio o nosso coração. Então, cuidado com as palavras que nós vamos usar, porque é o que a gente está refletindo, a gente reflete o que a gente é, o que a gente sente de verdade. E aí eu volto nas 2 questões iniciais. A primeira foi: pensamos e sentimos antes de falar e agir? Sim. Sim. As nossas palavras e as nossas ações são responsabilidades nossas. Tá? A gente pode até pensar assim: ah, mas eu estou sofrendo a influência, sendo obsediado. Sim, pode acontecer, lógico. Mas a gente tem o livre-arbítrio. Né? Eu falo, é tão difícil. O livre-arbítrio é algo, né, que Deus nos deu, né? Quando a gente chega aí no reino nominal, que a gente já está aqui no reino nominal, passamos por todos os outros reinos, a gente percebe que a gente tem esse livre-arbítrio. E o livre-arbítrio quer dizer que a gente tem a vontade de escolha. É direito nosso. Mas é responsabilidade nossa também. O que a gente semear, a gente vai colher, né? Então, antes de falar, por esse motivo eu já até disse isso, antes de falar, né? Se a gente estiver triste, se a gente estiver zangado, se a gente estiver com raiva, irritado, não fale, se cale, espere o momento certo, porque se a gente falar quando os nossos sentimentos, quando o nosso pensamento
não estiver em harmonia, a gente vai errar. A gente vai falar palavras que não são boas, né? E a gente tem noção do poder criador das nossas palavras? Pensamento cria, palavra também, né? A gente profetiza, né? Quando a gente fala, a gente já está profetizando. Então, quando a gente fala o mal, ele já está existindo, ele já está saindo de você. E a gente não pode esquecer que antes de a gente falar, os nossos pensamentos, as nossas falas, eles vão passar pelo nosso perispírito. Dependendo como é que são essas palavras, elas nos ferem, elas nos machucam. Existem algumas experiências, né? Até tem na verdade, ele não é um cientista, ele é um escritor, o Emoto. Não sei se vocês já ouviram falar, japonês. Ele fez umas experiências, ele não comprovou assim, ele não fez artigos científicos sobre isso, né? Mas ele fez essa experiência de usar palavras boas, palavras positivas e palavras negativas e colocar essas palavras em contato com a água. Então, ele usou água como se fossem copos de água e usou palavras positivas, benéficas, amorosas e usou palavras, eu estou falando dessa experiência porque ele fez, tá? E palavras de ódio, de raiva, de vingança na outra. O que ele observou? Quando cristalizou, os cristais que formou na água, que recebeu a influência, as palavras positivas foram maravilhosos. E os que receberam as palavras negativas ficaram completamente diferentes e feios. Então, se a palavra teve o poder sobre a água, né? Imagine sobre nós, imagine sobre o nosso próximo. Ele pode até não ter publicado artigos sobre isso, mas nós espíritas sabemos que as palavras são, né, assim como os pensamentos, são como bálsamos que podemos, né, jogar para o nosso próximo, como podem ser como facas a entrar no peito e no corpo do nosso próximo. Podemos usar as nossas palavras para trazer um bem tremendo para o nosso próximo, para nós mesmos, como podemos usar as palavras para destruir. Né? Então, a gente tem um poder muito grande com as palavras. A gente pode fazer uma pessoa extremamente feliz com as nossas palavras, como a gente pode destruir uma pessoa. Então, quando a gente vai falar com alguém, se não for para você elogiar, se não for para você falar palavras de bom ânimo, se não for para falar palavras que deixem a pessoa melhor, se cale. Né? Melhor se calar, mas é a verdade, eu preciso dizer para ela a verdade. Não, não precisa. Nós não precisamos mover uma palha, a gente não precisa mover nada. Né? Existe a justiça divina. Tudo aquilo que a gente vivencia aqui, há uma necessidade de ser. Então, a gente não precisa mover uma gota, uma palavra. Ah, mas eu preciso falar. Pense, será que precisamos falar? Será que realmente precisamos falar tudo, as verdades e da forma que a gente quer dizer? Essa é a reflexão da noite, né, pessoal? Palavras boas trazem o bem. Palavras ruins podem destruir. Então, eu queria fazer essa leitura dessa carta de Paulo aos Coríntios, que eu acho que vocês conhecem, que eu acho que resume tudo, né? Ele, na carta, eu vou ler ela para vocês para a gente lembrar. Ele começa assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal,
Não folga com a injustiça, não folga, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, pessoal, voltemos sempre ao Mestre. Quando eu for falar, quando eu for agir, pensem no Mestre, como ele falaria, como ele agiria. É o amor, né, gente? Esse é o resumo. Vamos colocar essas pitadas de amor nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Alexandre, era isso. Aí. Oi, Flávia. Bom, eu coloquei, quando você estava falando, você falou algumas coisas, como sempre, né? Eu sempre digo que não tem como a gente fugir, né? As coisas vão sempre se alinhando e sempre se juntando tudo. Há uns 2 meses, eu citei esse exemplo já várias vezes aqui, há uns 2, 3 meses atrás, eu acho, nas frases da noite, né? Nós colocamos uma frase do Chico, eu sempre posto às 6, né? E a Ana entrou no banho, voltou, falou, não está errada essa frase, não. Falei, que frase? Eu já tinha colocado, nem lembrava mais o que eu tinha colocado. Falei, mas eu não sei, né? E aí estava uma frase, eu até postei durante a sua transmissão, a verdade que fere é pior do que a mentira que consola. E aí foi de um cidadão que se chama Chico Xavier. E é de uma profundidade tão grande, porque normalmente, né, você tocou num ponto tão importante, nós sempre ouvimos, né, ou falamos principalmente para os outros, mas nós temos que falar a verdade sempre. E aí vem Chico com essa frase, com o carinho todo do exemplo que tem no livro, né, do que você citou. E aí eu estava todo mundo brincando, acho que você não conseguiu acompanhar os comentários, tinha que ser o Alexandre, né? Então, nesse sentido, eu acho que muitas vezes não a mentira maldosa, né? Não a mentira para prejudicar. Não, mentira nunca. Mentira, né? Nunca. Mas no sentido de tentar diminuir, às vezes, o sofrimento, como, por exemplo, nessa passagem. E aí eu acho que é muito disso quando o Chico usa essa expressão, né? Então, é muito importante nesse sentido a gente falar, principalmente, eu falo sempre, Flávia, que eu acho que você foi muito feliz nesse comentário, a gente fala sempre que eu acho que teve um dia aqui, a Márcia está aí, virou uma grande frequentadora da página, e um dia eu fiz, acho que uma palestra, não lembro se foi aqui ou se foi para o nosso lar em São Carlos, nós fizemos uma transmissão, e aí na quarta-feira a gente sempre comenta a palestra da terça, né? E eu acho que eu fiz uma palestra sobre perdão, se eu não me engano, não vou me recordar o tema. E eu fiz um comentário que não é da boca para fora, e eu acho que a maioria realmente age assim. Eu falei, o grande problema de fazer palestra, pelo menos, e você falou também no começo, de escolher o tema ou de falar sobre um assunto, é que normalmente são os que apertam o calo, né? São os que provavelmente a gente precisa ouvir. Né? Então eu falo assim, muita gente, às vezes eu falo para a Ana, nossa, as pessoas pedem tanto essa palestra do perdão e a do perda de ente querido, que eu não aguento mais, eu acho que as pessoas também não gostam mais de ouvir, está todo mundo cansado de ouvir a mesma coisa. E aí cada vez que eu faço a palestra, é uma palestra diferente, aí eu paro, respiro e falo, eu precisava fazer mais umas 35 vezes para tentar colocar em prática. E a Márcia falou, nossa, eu me encontrei porque eu escutei você falando que a palestra é para você. Sim. E acho que tem que ser. E mais do que isso, né, Flávia? E aí até queria que você falasse disso também. Eu digo sempre nos nossos bate-papos, das palestras, e a gente tem até feito esses bate-papos mais até do que palestra, no sentido de que nós sempre falamos que o participar do estudo, né, 1h30 na quarta-feira, ou das palestras, que agora estão sendo quase diárias,
mas às terças, que já são aí quase 3 anos, para a gente vir ao centro, ou agora no online, né? Você ficar sentado 1 hora e meia, simplesmente escutar e não tentar colocar em prática nada disso, é uma hora perdida, né? É 1 hora e meia simplesmente perdida. Né? Então, eu acho que é nesse sentido. Eu acho que sempre quando a gente consegue... Eu falei isso sábado para a Ana e para a Cláudia, na educação infantil. E vou continuar usando, a Camila está aí, a mãe do Arthur, que quando terminou o Pai Nosso, ele falou para a gente, antes de começar a transmissão, falou, olha, falando em perdão, né, ele falou, depois que eu comecei a assistir, eu consegui perdoar meu avô. Eu respondi um WhatsApp dele. Falei para ela, esse ano inteiro da educação infantil, você já ganhou. Não, já ganhou. Se o menino de 11 anos entendeu o que era o perdão, está resolvido o problema de vocês. Vocês ganharam o ano, não se preocupa mais, leva na flauta agora, porque já está feito o trabalho. Né? Sim. E aí depois, com certeza, entra nos comentários, que você vai ver, tem muito comentário, não? Eu falei com o Rafa, hoje tinha muita gente participando. Depois você consegue ver com mais calma. Eu fui tentando colocar alguns aí. Eu não vejo nada. Na hora eu não vejo nada. Não dá, né? Não dá tempo. Então, eu até falo que nem se preocupa com isso por conta disso. E mais uma vez, Flávia, obrigado de novo. Né? O Alan estava aí com a gente, sua mãe estava com a gente. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela disponibilidade. Sempre que a gente convida, você sempre aceita de primeira. Então, é uma alegria muito grande. E aí, aquilo que eu te falei, logo nós estamos juntos de novo, porque agora nós começamos mais um projeto. Nós vamos inventando moda, né? Sim. E aí depois nós corremos atrás. Mas eu repito e agradeço novamente, porque é uma baita, uma oportunidade, assim, para mim. Alexandre, foi sensacional, assim, todo o aprendizado que eu tive de estudar. Que é o que você disse, eu digo também. Quanto que a gente já não estudou, né? Mas... acho que vai mais, você falou 35, eu acho que eu vou umas 65 ainda. Não, eu falo, não adianta. Essa tal de verdade, eu falo assim, eu sou sincera, né? Cadê, né, a bondade? Cadê o amor aqui de Paulo de Tarso, né? Que Paulo falou tanto pra gente. Então, Jesus, né? E nós vamos aprender. Tem essa passagem, mas aí eu já vou contar uma... Nós estamos... eu acho lindo, né, essa passagem, e tem uma gravação com o Carlos Vereza, você já deve ter visto, né? Está tocando a música, inclusive a música do Nosso Lar, e ele declama essa passagem toda. E nós estamos namorando, o Carlos já faz uns 2 meses que nós estamos cozinhando ele para a gente bater papo, né? Ele falou, não tem mais idade para ficar em live e tal. Eu falei, você não fala nada. Você simplesmente fica quieto. Não, você fica quieto e eu ponho o vídeo de você fazendo aquela passagem do Paulo e você fica paradinho lá, nós filmamos você. Não, aí não tem graça. Eu falei, não, então você vai e fala, eu vou fazer o quê? E aí, bom, gente, só lembrando então, Flávia, obrigado de novo. Amanhã nós temos estudo dos espíritos, às 8. Obrigada, beijo para todo mundo, muito feliz, muita energia boa. Um abraço em todo mundo, fiquem com Deus. Obrigado, Flávia. Gente, boa noite a todos. Fiquem convidados. Amanhã nós temos o estudo. Na quinta, como nós falamos desde a semana passada, nós não temos atividade na quinta-feira. E na sexta, quem puder, não perca. Nós vamos estar com o Manolo Quesada para rir muito, né? Porque é uma figuraça. Então, nós vamos fazer às 7h30, às 8h30. Ele quer fazer bate-papo e tal. Se preparem, porque é quase que um stand-up. É na sexta-feira. Gente, boa noite, Flávia. Obrigado de novo. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, boa noite a todos. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.